E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre calendário do SAP. Se inscreva no canal e fique por dentro de todas as dicas que estamos passando dessa nova série. Vamos pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre o calendário do SAP. Mas antes de falar de calendário, a gente precisa entender o que é que vai impactar no calendário, tá? Então basicamente são todas as atividades criadas dentro do sistema ou os chamados de serviço também criados dentro do sistema, tá? Todos esses documentos podem aparecer lá no calendário do sistema, tá? Vamos para o calendário. Então aqui em cima na barra de ferramentas eu tenho um ícone, né? Se você colocar o mouse em cima aqui ele aparece calendário. Ao clicar nele vai abrir uma tela muito semelhante ao calendário do Outlook, né? Ou do Google lá, né? Google Agenda. E você pode filtrar aqui por mês, por semana de trabalho, por dia, né? E ter várias visualizações de como você quer enxergar o seu calendário, tá? Basicamente no calendário, então como eu falei, vão aparecer as atividades ou os chamados de serviço como que estejam, né, cadastrados, lançados dentro do sistema, tá? Aparecem também as ausências dos usuários que estejam definidas no cadastro do colaborador. Então vamos pensar assim, o cara pegou um atestado aí de 15 dias. Eu vou lá no cadastro do colaborador, no cadastro do usuário, colaborador, e digo que ele vai ficar ausente 15 dias e coloco o período lá que ele vai ficar ausente. Aqui no meu calendário, se eu estiver filtrando pelo usuário dele, eu vou conseguir ver a disponibilidade que ele vai ter dentro da empresa e a ausência que ele vai ter dentro da empresa, tá? Nesse caso aqui eu coloquei uma folga para o meu usuário amanhã e ele está aparecendo aqui no meu calendário como vermelho e eu defini essas cores dentro do calendário, tá? Então falando aqui da telinha do calendário, né? Nós temos aqui a data, onde você pode filtrar uma data específica, né? E aí o sistema, ao clicar no IR, ele vai para a data que você filtrou, tá vendo aqui? Ele pulou para o dia 6, né? Como eu estou visualizando em mês, né? Então sempre que eu estiver colocando data, vai continuar aparecendo aqui as minhas agendas no dia especificado, porém ele vai mudando para a data que eu filtro aqui. Tá? Se eu estivesse olhando em dias, então agora não aparecia nenhuma agenda, porque no dia 6 eu não tenho nenhuma agenda. Mas se eu colocar aqui dia 8, ele já vai aparecer as agendas do dia 8, tá? Vamos voltar aqui para o mês. Outra coisa interessante, se eu clicar aqui na semana, você pode ver que tem a parte amarela, né? E eu tenho a parte em azul. Então o que eu fiz? Eu defini dentro do sistema o horário de trabalho, né? Eu defini o horário de trabalho para todos os dias da semana e defini quais são os horários que não são trabalhados e os dias que não são trabalhados, tá? Então o que está em amarelo são dias que não deveriam ter atividades, não deveriam ter trabalho, né? Como estou gravando esse vídeo no sábado, tá? Então apareceu aqui no dia 8 de julho as atividades que eu criei para fazer esse vídeo, tá? Porém aqui aparecem azulzinhos dias que são definidos como dias de trabalho para minha empresa, tá? Aqui, clicando no botão hoje, o sistema sempre vai te levar para o dia de hoje, né? Como eu estou olhando aqui, vamos, por exemplo, filtrar uma data diferente, dia 6/6, né? E vou para aquela data, tá? Vou colocar por dia aqui. Tá? Então eu estou filtrando dia 6/6. Se eu clicar em hoje, ele traz para minha data atual, tá? Outra coisa que tem aqui também nos filtros é a visão de grupo. E aí eu vou estar mostrando para vocês como configura a visão de grupo, tá? Quando eu clico em visão de grupo, e o visão de grupo só vai estar disponível quando eu estiver filtrando o dia, ele vai aparecer as agendas de mais de um colaborador, tá? Então eu posso definir até 7 pessoas para um grupo de visão, tá? Claro que eu posso depois ir mudando entre usuários, mas eu só consigo visualizar até 7 agendas no meu calendário, tá?
Outra coisa bacana é aqui no lado direito superior eu tenho alguns filtros por tipo de atividade. Então eu posso visualizar só as atividades do tipo telefonema ou não visualizar. Eu posso visualizar atividades do tipo reunião, eu posso atividades do tipo campanha, eu posso visualizar atividades outras, eu posso visualizar tarefas, né, atividades do tipo tarefa, ou eu posso visualizar chamados de serviço programados, tá? A gente vai ver como que vocês configuram para o chamado de serviço aparecer aqui, tá? Então, se eu desmarcar tudo, o que o sistema faz? Ele elimina todas as atividades ou serviços que estejam projetados. Se eu for marcando, eu consigo visualizar todos os tipos de atividade dentro do sistema, tá? Se vocês notarem, aqui do lado esquerdo das agendas, ela tem uma corzinha, né? Que no caso aqui a agenda minha ela é azul. E a agenda da Ana, ela é verde, um verde mais escuro aqui. É bem no cantinho lateral, talvez se mudar a cor aqui para uma cor mais clarinha ficasse mais fácil de visualizar, tá? Porém, você consegue definir cores diferentes para os colaboradores ou para os usuários, tá ok? Então é interessante, por exemplo, vamos fazer a área comercial, ela tem a cor azul, a área de compras ela tem a cor verde e assim por diante. Vocês podem configurar por usuário essas cores, tá ok? Como que a gente configura então essas cores? Quando você abre o calendário, você tem a opção aqui em cima da configuração do formulário, ou no vídeo anterior, né, vocês podem usar o atalho Ctrl Shift S, né, que ele vai abrir aqui a configuração do formulário, tá ok? Então aqui na configuração do formulário, a primeira abinha, ele já diz para mim algumas configurações, né? Confirmar automaticamente ao arrastar uma atividade. Como que configura qual o impacto dessa configuração? Vou mostrar para vocês. Se eu clicar em uma atividade, uma agenda, por exemplo, tem uma agenda aqui ao meio-dia, né? Se a gente, do meio-dia às 13 horas. Se eu clicar com o mouse e segurar e arrastar, o que o sistema vai fazer? Ele vai abrir essa atividade para eu poder atualizar o horário, né? Então eu estou mudando para o início do meio-dia para as 2 horas da tarde. Quando eu solto, olha só, ele já atualizou aqui para mim das 2 às 15 e eu só atualizo a atividade e ele mudou a atividade para um horário diferente, tá? Quando eu venho aqui na configuração do formulário e habilito para confirmar automaticamente, o que o sistema vai fazer? Ao arrastar a atividade, ela não vai mais me abrir a tela para perguntar, ela automaticamente atualiza, né? Então, por exemplo, eu mudei para 6 horas. Quando eu clico aqui, já está salvo 6 horas. Eu não preciso atualizar a atividade. O sistema permite que eu arraste e ele já confirme aquela agenda. Então, eu estava com as 2 horas, estava marcado a agenda para gravar o vídeo. Não vou conseguir, tive um empecilho. Clico, arrasto e mudo lá para um horário posterior ou para um dia posterior, tá ok? Então basicamente esse é o impacto daquela configuração. Confirmar automaticamente ao arrastar uma chamada de serviço. É a mesma coisa. Se for do tipo chamado de serviço, por exemplo, esse cara aqui é chamado de serviço, tipo chamado de serviço. Eu posso clicar e arrastar e ele vai alterar lá no meu chamado de serviço, na programação, o horário automaticamente. E eu não vou precisar ficar atualizando lá no chamado, eu posso arrastar e o sistema automaticamente vai fazer essa configuração de horário dentro do chamado de serviço, ok? Exibir atividades pessoais. Quando você cria uma atividade, normalmente por padrão, ela pede para você registrar um parceiro de negócio, né, um cliente, um fornecedor. Ou você pode dizer que essa atividade ela é pessoal, né? Então, se você não marcar esse flag, o que vai acontecer? Tudo que é atividade pessoal, tudo que é atividade do meu usuário, não vai ficar disponível no calendário, tá? E se eu marcar essa atividade, ele vai aparecer todas as atividades, inclusive as atividades pessoais, tá ok? Uma coisa legal é vocês configurarem a cor das atividades, né? De como que você quer visualizar, a configuração do seu calendário, tá? Você pode configurar também para visualizar
no seu calendário por minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 120 e assim por diante. Então vamos fazer um exemplo aqui, ó, vou alterar para 15 minutos e vou atualizar. Olha o que o sistema faz. Ele divide as linhas a cada 15 minutos. Isso é bacana para visualizar atividades, o total que ela vai consumir do período agendado, né? Então, das 17 até as 17h45 terá atividade. Aquela atividade vai consumir de tempo, né? Você tem uma forma mais detalhada de visualizar o compromisso da atividade, tá? Você pode ver em 30 minutos, então ele muda lá as linhas a cada 30 minutos, e você pode ver até 120 minutos, e ele vai mudar a cada 120 minutos, né? Então eu prefiro deixar aqui em 60 minutos, para visualizar a cada 1 hora as atividades, né? A questão de cores, então, você pode colocar cor para as horas trabalhadas, né? Então, quais são as cores para os horários e dias que eu trabalho na minha empresa, né? Das 8 às 18, de segunda a sexta. Então, essa vai ser a cor dos dias trabalhados. Quais são as cores das horas não trabalhadas? Horas e dias, né? Então, eu vou colocar esse amarelinho aqui, eu vou definir ele mais clarinho para mim. Vou colocar bem clarinho. E vou dar um OK e vou atualizar. Olha lá, ele já mudou a interface do meu calendário, tá? Você pode colocar a cor para as atividades. Então, a atividade eu coloquei que elas são verdinhas, verde claro, e os chamados de serviço são verde escuro. E a ausência do colaborador eu coloquei como vermelho, né? A definição de hora de trabalho e dia de trabalho é aqui na segunda abinha, né? Então, a semana de trabalho ela é composta de que forma? De segunda a sexta são dias de trabalho, né? Então, o início das 8 às 18 e assim por diante. E os domingos, eles são dias que não são trabalhados, tá? Eu posso também considerar os feriados. Então, aqui no sistema, o calendário do SAP, por padrão, ele já traz até 2017 e eu não cadastrei 2018. Mas se eu tivesse cadastrado 2018, esse calendário também iria aparecer, esses feriados iriam aparecer no meu calendário, tá? Defino também qual é o primeiro dia da semana, né? Então, se eu colocar domingo e atualizar, na hora que eu visualizar aqui por semana, vai aparecer domingo primeiro e o sábado no final, né? Se eu colocar na segunda-feira, o dia da semana, ele vai jogar sábado e domingo para o final, tá? Então você pode configurar uma forma melhor de visualizar. E você pode aplicar formatação e ausência do colaborador, tá? Então, se você desmarcar aqui, ele não vai aparecer a cor aqui. Se você marcar, ele vai aparecer quando tiver ausência do colaborador, tá ok? Aqui na questão dos usuários, você tem aqui as opções de configurar qual calendário, de qual usuário você vai visualizar, né? Então eu posso marcar quantos usuários eu quiser, tá? Se tiver 100 usuários aqui, eu posso marcar os 100 usuários. Porém, você tem uma restrição na visão do grupo, que é aquela visão que eu estava mostrando em dias lá, que você consegue ver as agendas por pessoas, por usuários, tá? E aí o sistema só permite até 7 grupos, né? Então, tá vendo? Ele já não deixa mais eu marcar mais de 7 pessoas, tá? Então, eu vou desmarcar aqui. Vou deixar marcado 2 usuários, que vai ficar mais... Vamos marcar 3 aqui, que eu acho que tem mais um. Esse usuário também tem atividades, tá? Aqui embaixo vão aparecer colaboradores, né? Que no caso, assim... Por que esses usuários não estão aparecendo aqui? Todos esses usuários aqui, eles têm colaboradores. Porém, como eles já estão atribuídos ao usuário, o colaborador está vinculado ao usuário, não tem necessidade dele aparecer aqui embaixo. Porém, se eu cadastrar um novo colaborador que não tem um código de usuário, ele é simplesmente um colaborador, ele também vai ficar disponível aqui e eu posso estar trabalhando com a agenda dele, tá? Com atividades e assim por diante. Lembrando que a atividade você pode abrir por usuário ou por colaborador, tá?
E você pode definir as cores para cada usuário, que é aquela corzinha que aparece do lado esquerdo das atividades. Tá ok? Então essa é a parte de configuração. E a partir daí você pode visualizar e trabalhar melhor com as suas, com as suas agendas, com as suas atividades, com os seus chamados de serviço e ter aqui dentro do calendário as visões de forma dinâmica. Aí, tá? Então aqui no dia, ó, como eu marquei 3 usuários lá, aparece aqui as agendas dos 3 usuários conforme parametrizado. E aí as cores, né? Aqui é azul, aqui é verde e aqui é laranja, conforme está configurado aqui nos usuários. Azul, verde e laranja. Tá ok? É isso aí, pessoal, que eu queria passar para vocês. E até a próxima!